Olá pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença aí de todos em mais um webinar pela Big Sistemas, né? Hoje a gente vai estar falando sobre atualização de preço de medicamentos. Quem está falando aqui com vocês é Cleiton, tá? Vou me apresentar daqui a pouquinho. Então, o intuito do treinamento hoje, desse webinar, né, dessa apresentação, é justamente mostrar aí para todos como fazer essa atualização de preço. Então, como todo mundo sabe, a partir do dia 1º de abril, houve um recálculo, né, um ajuste de preço de medicamentos, e esse ajuste de preço de medicamento tem que ser feito, tem que ser atualizado no sistema para que eu tenha os preços novos já corrigidos. E a ideia do treinamento é justamente esse, né, capacitar os usuários a fazer essa atualização de forma fácil, de uma forma mais segura. Ok? O treinamento está marcado aqui na apresentação como 2 horas e 15, mas pelos últimos treinamentos que a gente fez, com certeza ele não vai demorar todo esse tempo, né? Agora são 14h49, provavelmente em 1 hora e 10, mais ou menos, a gente termine esse treinamento. Então lá para as 4 e pouquinho, a gente já com certeza deve ter terminado. Justamente por isso eu não vou fazer os 15 minutos de intervalo, porque é um treinamento bem curto e eu acredito que não precise. Ok? Bom, me apresentar para vocês, né? Então, meu nome, como eu falei, é Cleiton Valdemar. Eu trabalho na Big Sistemas, na verdade, desde o início, né, da Big. Então, praticamente desde 2000. Hoje, eu atuo como consultor de drogarias. Então, trabalho diretamente com clientes, com farmácias, acertando processos, ensinando, né, os melhores processos dentro de uma farmácia. Sou formado em Sistema de Informação e tenho um MBA na parte de gestão no varejo de farmácia. Tá? Antes disso, trabalhei com drogaria durante bastante tempo. Então, trabalhei numa rede de drogarias, né, onde eu atuei em várias áreas, aí desde a parte de balcão, parte de gerência, compras. Então, conheço aí um pouco do dia a dia dentro da farmácia, dentro de uma drogaria. Beleza? Bom, o que a gente vai estar vendo aí hoje, nessa tarde, falando aí sobre atualização de preço. Basicamente eu vou mostrar para vocês como verificar o novo arquivo de preço, ou seja, saber se o arquivo está disponível e de que data o arquivo está disponível. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a associação dos produtos, ou seja, a ligação entre o cadastro do seu sistema e o cadastro da BC Pharma, o cadastro do guia da farmácia. Terceiro, a gente vai ver a atualização de preço em si, ou seja, como fazer e algumas estratégias e dicas para que isso fique muito mais fácil. Ok? Depois um pouquinho de outras funções que a gente tem na parte de atualização de preço, ou seja, funções para colocar princípio ativo, DCB, NCM, né? E assim por diante. E por último, aí a atualização de preço através do arquivo de fornecedor. Ok? Quero deixar claro que qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento ou mandar aí a mensagem ou levantar a mãozinha. Bom, dando início então, a gente vai falar sobre a verificação do arquivo de preço, né? Então é claro que acho que a maior dúvida de todo mundo é se o arquivo de preço já está disponível, né? E infelizmente eu vou falar para vocês que não, né? O arquivo de preço ainda não está disponível no site da Big. Então o arquivo de preço ele é disponibilizado pela BC Pharma e pelo Guia da Farmácia, né? São as duas revistas que vinculam esses preços de medicamento, e ela ainda não está pública, esses arquivos, né? Então o arquivo de preço ainda não está disponível com os preços corrigidos. Tá? Então é normal, tá? Todo ano a atualização leva algum tempo, porque o pessoal tem que repassar isso para arquivo, para banco de dados, né? E depois de deixar disponível no site. Tudo isso leva muito tempo, né? São muitos produtos e as correções são muitas, então é normal isso demorar um tempinho. Apesar do aumento de preço estar disponível, né, pelo governo, liberado pelo governo a partir do dia 1º, ele acaba sendo publicado aí, lá para sexta-feira, praticamente aí 5 dias após a publicação. Tá? Isso no melhor dos casos. Tá? Então, justamente por isso a gente tem duas fontes, né? A BC Pharma e o Guia da Farmácia. Geralmente o Guia da Farmácia ele costuma liberar um pouco antes do que a BC Pharma, né? Só que ele acaba liberando vários arquivos durante o mês,
correções e etc. E a ABC Pharma geralmente leva um tempinho um pouco maior, mas já libera um arquivo 100% uma vez só no mês. Beleza? Para fazer essa verificação, eu gosto de mostrar isso sempre no sistema Big. Tá? Então vou logar aqui no meu sistema. Vamos lá, já tem algumas perguntas aqui, né? O Paulo Henrique Oliveira, ele está me perguntando o seguinte, mas por que as distribuidoras já possuem esses novos preços, tá? Na verdade, Paulo, elas não possuem esses novos preços, né? Como o governo libera uma atualização aí entre 1,20% e 5,85% de aumento, né? Geralmente o pessoal faz o quê? Uma alteração de alguns itens. Eles pegam, o governo liberou para essa linha um aumento de 1,20, para essa linha um aumento de 5 ponto alguma coisa, né? E eles fazem essa alteração linear aguardando aí até a publicação do preço final. Porém, você corre o risco de alterar algum preço maior, né, do que o PMC, e aí você está com certeza correndo o risco de ser autuado ou qualquer coisa do tipo. Eles fazem isso até ganhar tempo até o arquivo final ser publicado. Porém, isso aí ele só é permitido o aumento de preço após a vinculação em meio público, né? Ou seja, depois que as revistas realmente publicaram essas atualizações de preço. Ok? Vamos lá, o Elias está me falando que ele tem uma distribuidora e recebe a atualização de preço dos laboratórios. Veja bem, Elias, essa atualização de preço recebida pelos laboratórios acontece sim, isso eu não tenho dúvida quanto a isso, só que pegando todos os laboratórios é um processo bem complicado, tá? Até mesmo para a BC Pharma, entre outras, para fazer essa atualização. A atualização pelo laboratório ela é liberada diferente da atualização nacional. Tá? Então, a atualização por laboratório, eu vou falar a respeito disso também. A gente tem preços que são alterados durante o ano e são liberados em vários meses. Eles não são liberados só no dia 1º de abril. Então, as atualizações liberadas pelos laboratórios. Ok? Essa atualização que vai acontecer agora é uma autorizada pelo governo. Tá? Então, na verdade, quem faz esse preço, quem aplica esse preço é o próprio governo, essa margem de aumento em cada item. Não cabe ao laboratório estipular o PMC. Tá? Por isso que é diferente, isso aí vem da lista que a CEMED publica. Tá? E não, o laboratório não tem, na verdade, um controle sobre esse preço. Beleza? É um pouco diferente da tabela liberada pelos laboratórios. Essa lista liberada é uma lista criada pela CEMED. Bom, pessoal, então, continuando, para atualizar o preço, então, a gente tem aqui em utilitários, atualizar, atualização de preço ABC. Ok? Então, a atualização de preço ABC é essa telinha, basicamente, que a gente tem. E para ter certeza e para saber se o arquivo já está disponível, a gente só precisa clicar aqui no botãozinho verificar novo arquivo de preço. Tá? Então, clicando aqui nesse verificar novo arquivo de preço, ele vai no site da Big e vai verificar se existe um novo arquivo de preço. Tá? Como vocês podem ver aqui no meu sistema, o meu arquivo é do mês 3 de 2014. Tá? Então, quando eu clico aqui em verificar novo arquivo de preço, ele não encontra um arquivo mais novo. Né? Por quê? Porque o meu arquivo já está atualizado. O que vai acontecer quando esse arquivo for publicado? Tá? Ou seja, o arquivo do mês 4 já tiver sido publicado. Na hora que eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero fazer download do novo arquivo, sim ou não. Né? Clicando em sim, ele já vai baixar esse arquivo e corrigir essa data, que o meu está no mês 3 de 2014. Então ele vai mudar aí a data para o mês 4 de 2014. Então, a maneira mais fácil para saber se o arquivo saiu ou não saiu é clicando aqui em verificar novo arquivo de preço. Tá? Isso a gente pode verificar a ABC Pharma, marcando a opção aqui embaixo ABC, né? E podemos usar também o guia da farmácia, marcando aqui na parte de baixo, guia da farmácia. Ok? Então, vou marcar aqui a opção guia da farmácia,
também para mostrar para vocês e clicar em verificar novo arquivo de preço. Vocês podem ver que nenhum dos dois deu a mensagem que existe um novo arquivo de preço se eu quero baixá-lo. Tá? Ou seja, se eu cliquei então e não veio essa mensagem, ou não apareceu essa mensagem, significa que o arquivo ainda não está publicado. Tá? Ou seja, o ABC Pharma, o Guia da Farmácia, ainda não nos enviou esse arquivo de preço atualizado. Tá? Então, basicamente, a atualização de preço, a atualização de arquivo, né, é essa. Né? Eu vou marcar a opção de qual revista que eu quero seguir e vou clicar em verificar novo arquivo de preço. Então, eu posso colocar tanto o guia quanto a ABC Pharma e ir checando. Tá? Geralmente, o que acontece? O guia da farmácia lança isso de forma mais rápida. Tá? Mas isso não é uma regra. Isso depende muito da equipe lá. Não sei se isso muda, mas nos últimos anos, pelo histórico que a gente tem, o Guia da Farmácia soltou esse arquivo um pouco mais rápido. Beleza? Então, basicamente, a gente só tem que fazer isso. Clicar em verificar novo arquivo de preço e assim que o arquivo estiver disponível, ele vai fazer o download. Tá? Esse processo que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é um passo a passo e uma sequência que se deve seguir na hora de fazer essa atualização de preço. Tá? E por quê? Porque o ideal é que a gente faça a associação. Primeiro verifique o arquivo de preço, né? Depois que o arquivo está disponível, aí sim eu vou fazer a associação dos produtos. Então, o que é essa associação dos produtos? Né? Essa associação simplesmente vai ligar o meu cadastro do sistema Big, né, com o cadastro da ABC Pharma e com o cadastro do Guia da Farmácia. Tá? Essa amarração ela é feita pelo código de barras. Né? Então, o que ele faz? Ele vai pegar o código de barras que está no meu sistema, procurar na lista da ABC Pharma e encontrar lá, o produto no sistema Big, que é o código 1, lá na ABC Pharma é o código 2, é o código 3, é o código 10. Tá? E a mesma coisa acontece com o guia. Né? Então, o sistema Big, o código do anador do sistema Big é o 10, e lá no Guia da Farmácia o código é o 1000. Ok? Então, ele faz essa associação entre o meu cadastro. Isso é muito importante, porque se o produto não tiver associado, tá, ele não vai ser atualizado o preço. Então, ele precisa ter o código da ABC Pharma para que ele seja atualizado o preço. Para quem não sabe onde fica esse código da ABC Pharma, dentro do sistema Big, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou abrir o cadastro de produtos. Vou pegar um produto qualquer aqui. Vou pegar o Cataflan, que eu gosto de usar nos meus exemplos. E aí eu vou aqui em outros dados, vou em dados do medicamento. E em dados do medicamento a gente tem aqui, código ABC. Tá? Então, se eu tenho o código da ABC Pharma aqui, significa que esse produto está associado com a ABC Pharma. Então, ele tem atualização de preço automatizada pelo sistema. Ok? Tem algumas perguntas aqui? O Hélio está me fazendo uma pergunta, ótima pergunta, na verdade, Hélio. Ele está me perguntando o seguinte: esse processo de atualização de preço ele pode ser feito em qualquer terminal ou ele tem que ser feito num servidor local ou no central? No meu caso, eu tenho duas lojas interligadas entre o servidor central. Então, nesse caso, tá, Hélio? O ideal é fazer isso na central. Não quer dizer que eu não possa fazer isso nas lojas, tá? Mas o tempo de comunicação disso aí, Hélio, pode levar mais tempo se você fizer na loja. Então, imagine o seguinte, só para ilustrar isso para vocês, tá? Eu tenho aqui a central. E depois eu tenho as duas filiais, né? Como é o caso do Hélio. Se eu fizer a alteração aqui na central, ele simplesmente vai comunicar esses dados da central para as duas lojas. Né? Então, de uma forma rápida. Porém, se eu fizer isso aqui na loja, né? Vou pegar aqui. Ele vai ter que pegar da loja, mandar para a central, e depois da central mandar para outra loja. Então, eu tenho que esperar o tempo de comunicar isso para a central, e depois da central mandar para a segunda loja. Isso acaba levando mais tempo, acaba demorando mais para chegar a informação nas duas lojas. Tá? Então, se você fizer na central, isso aí chega mais rápido. Né? A informação dessa atualização de preço vai atingir as duas lojas de forma mais rápida. Mas eu posso também fazer na loja se eu não tiver pressa
com essa comunicação. Ok? Como a gente tem aí 3, 4 mil produtos alterados, às vezes o tempo de comunicação desses dados pode demorar muito. Vamos lá. O René está perguntando, se não tiver o código, como faço para associar, né? Eu vou explicar isso agora, René. Essa parte que a gente está vendo aí sobre a associação dos códigos é justamente para mostrar como fazer a associação desses códigos dos produtos, tá? Então eu vou mostrar daqui a alguns minutinhos. O pessoal está levantando a mão, o Reginaldo está levantando a mão. Reginaldo, vou liberar o áudio para você. Está me ouvindo, Reginaldo? Oi, tô sim. Estou te ouvindo, pode falar. Quando é preço filiais, eu tenho loja, uma loja é um preço, outra loja é preço, mas uso preço filiais. Uhum. Eu vou mostrar também, na hora que eu mostrar sobre atualização de preço, Reginaldo, eu vou mostrar essa atualização de preço filiais também. Então tá bom, então. Ok? Então daqui a pouquinho Obrigado. eu mostro para vocês. Tá? Essa parte de atualização de preço eu ainda vou falar, vou mostrar a respeito disso. Tá? O pessoal já está falando, eu também queria saber a respeito disso, eu queria saber, provavelmente o pessoal vai me perguntar sobre preço de promoção, etc. Então eu vou mostrar ainda isso a respeito na atualização de preço em si, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai abordar. Então a associação aí dos códigos, como que a gente vai fazer essa associação? Então a gente tem a opção ali que é o F1, digitação dos códigos do medicamento. Essa associação, tá, pessoal, eu não preciso fazer, eu não devo fazer ela somente em abril. O ideal é que eu faça ela durante o ano todo, né? Porque, do jeito que o Elias me falou, né, a respeito da atualização pelo laboratório, existem laboratórios que têm a permissão de corrigir o preço liberado pelo laboratório, como eu expliquei no começo. Tá? Então, existem produtos que não são alterados agora, no dia 1º de abril. E são alterados ou mais para frente, ou já foram alterados antes. Tá? Isso fica a cargo do laboratório alterar esse preço. Então, a atualização de PMC, a atualização de preço máximo consumidor, ela acontece também durante o ano. Então, o ideal é que eu verifique todos os meses o arquivo de preço, associe os códigos de produtos novos que eu cadastrei, né? E faça alteração de preço também durante o ano. Então, isso aqui é uma rotina que eu devo fazer praticamente todos os meses, tá? E não só agora no dia 1º de abril. Tá? Então, vamos lá. A digitação do código de medicamento, então, é o F1. Eu vou clicar aqui no meu sistema, no botãozinho F1, digitação dos códigos de medicamento, e ele vai me perguntar, né, o que você quer ver? Eu quero ver todos os produtos, os não associados ou os já associados. Como eu falei, a gente vai ver somente produtos novos, né, que não tem código da BC Pharma. Então, eu vou marcar aqui só os que não estão associados, tá? Ou seja, os que não têm código da BC, como o pessoal tinha me perguntado. O meu está 100. Então, se eu marcar aqui não associados, ele só vai pegar os produtos que estão sem código da BC Pharma. Na parte de filtros, grupos e especificação, eu posso ou não filtrar alguns grupos. Eu, particularmente, não filtro esses grupos, porque o que acontece? Se eu deixar marcado perfumaria, tem algum problema, Valdemar? Não tem, né? Porque ele vai pegar o código de um shampoo, vai procurar na BC Pharma, não vai achar, né? Então, se ele não vai achar, ele não vai associar. Então, não tem problema nenhum deixar marcado a perfumaria, deixar marcado mel, porque esses produtos ele não vai achar. Tá? Eu vou desmarcar isso aqui para que essa associação ocorra mais rápido para mim. Né? Porque, como o meu cadastro é muito grande, ele demora um tempinho para fazer a associação. Eu vou desmarcar alguns aqui só para ficar mais rápido durante esse treinamento. Mas eu não preciso desmarcar esses produtos aqui. Eu posso deixar todos eles marcados sem problema nenhum. Desmarcar só alguns, tá bom. E vou clicar em próximo. Então o que eu fiz aqui? Marquei os não associados e cliquei em próximo. Não preciso desmarcar nada. Pronto, né? Então, o que ele trouxe aqui? Como eu falei para vocês, ele trouxe aqui tudo que não tem código da BC Pharma. Ok? Como eu cliquei aqui, eu selecionei a opçãozinha ABC aqui, tá? Então significa que eu estou associando o código com a ABC Pharma e não com o guia da farmácia. Tá? Então, se eu quero fazer dos dois, eu faço primeiro a ABC Pharma e depois faço o guia da farmácia.
Bom, depois disso, vocês estão vendo que o código ABC está tudo zerado, né? Lógico que tem alguns produtos aqui que nem tem na ABC Farma. Se a gente pegar alcachofra, albumina, alcagel, né? Isso aqui não tem na ABC Farma. Mas não tem problema. Como eu falei, se ele não tem na ABC Farma, ele vai procurar, não vai encontrar e não vai colocar código nenhum. Ok? Depois daqui, a gente vai clicar na opçãozinha associar por código de barras, né? Associar todos por código de barras. Então, o que ele vai fazer? Aquele processo, né? Vai lá no meu cadastro, vai pegar, ó, qual o código de barras do Acneide? 789-1458. Então, ele vai lá na tabela da ABC Farma. Tem esse código de barra da ABC Farma? Não tem, então ele deixa zerado. Se ele encontrar, ó, a aerolinha Edulito, tem na ABC Farma? Tem. Então, ele vai pegar o código que está na ABC Farma e colocar aqui no meu sistema. Ok? Vou clicar aqui, então, na opção associar todos por código de barras. E aí ele tem duas opções. Eu quero apagar os códigos que eu tenho e começar tudo de novo, né? Ou seja, zerar o código anterior e procurar todos. Não preciso zerar, né, os que eu já tenho preenchido. Se ele já está preenchido, beleza. Então eu só vou selecionar a opção aqui, procurar os que ainda não foram encontrados. Ou seja, eu quero procurar só o que está sem código, né? Isso é mais rápido e mais coerente. Então eu vou marcar aqui e clicar OK. Então a partir desse momento ele está fazendo aquele processo que eu falei para vocês, né? Pegando produto a produto, pegando o código de barras e procurando na ABC Farma para ver se ele tem código ou não. Isso aqui o ideal é que eu faça sempre, que eu faça constantemente, para que eu deixe sempre meu cadastro amarrado. Se o produto não tiver amarrado, ele não vai associar, ou seja, ele não vai atualizar o preço. E aí corre o risco de eu vender mais barato, porque estava sem código ABC, né? Ou às vezes vender mais caro. Ok? Chegando algumas dúvidas aqui. A Luciana está me perguntando, se for código adicional, ele também procura? Procura sim, tá, Luciane? Ele procura em todos os códigos, ele pega todos os códigos do sistema e vai procurando lá na ABC Farma para ver se tem. Ok? Para associar o código. A Maria Emília está me perguntando, falando, todo mês? Todo mês, tá, Maria Emília? Ele faz ele tem um novo arquivo de preço. Né? Então, o ideal é que eu faça todo mês. É um processo extremamente rápido fazer a associação. E o ideal é que eu já deixo ele amarrado com o meu cadastro. Né? Eu já deixo ele associado, o meu cadastro com a ABC Farma. Então, quando chega na atualização de preço, o trabalho já é menor. Vamos lá, tem mais algumas dúvidas enquanto ele está terminando de fazer o processo, né? Então, pronto, né? Terminou, ele vai ficar aqui concluído. Ó. Concluído, então acabou, né? Ele já associou todos os códigos. No meu caso aqui, eu acho que eu não tenho nenhum que foi associado, porque eu já fiz esse processo nos outros treinamentos. Ó. Como que eu vejo? Ele preencheu o código aqui na tabela código ABC. Ó. Tá vendo que o meu não tem nenhum preenchido. Por quê? Porque o meu já estava todos associados, né? Então, como estava tudo associado, ele acabou não encontrando mais nenhum. Beleza? Então, mas não tem problema. Bom, a aerolinha Edulito, eu sei que tem na ABC Farma. Esse aqui eu acho que não tem mais, né? Já saiu de linha. E eu quero associar isso manualmente. Ele não encontrou, meu código de barras está errado, ou qualquer coisa do tipo, e ele não achou, não associou. Posso associar isso manualmente, Valdemar? Pode. Tá? Então, como que a gente pode associar esse produto manualmente? A gente pode clicar aqui no F2, que é o associar. Tá? Ele vai me trazer o cadastro da ABC Farma. Então, está aqui. Ó. Eu estou procurando o Aerolin Edulito de 120 ml. E aí eu olho na ABC Farma. Tem na ABC Farma Aerolin Edulito? Vamos ver. Aerolin injetável, Aerolin nebulizador, solução de 1 miligrama com 20 ampolas, 2 miligramas com 20 comprimidos, 2 miligramas a cada 5 ml o xarope, 4 miligramas com 20 comprimidos, solução de nebulizador nasal, spray 200 doses, spray 200 doses mais espaçador. Tá? Então vocês estão vendo que não existe o Edulito, por isso que ele não encontrou. Tá? Porém, se eu tivesse um produto aqui, eu poderia encontrá-lo e selecionar, ou seja, dar Enter em cima dele, e aí o sistema automaticamente preencheria
esse código aqui que vocês estão vendo em amarelinho dentro do meu cadastro. Ou seja, amarraria o cadastro desse produto com o meu. Tá? Então, o ideal é você pegar produtos, por exemplo, do grupo de medicamentos e verificar se tem algum faltando. Se realmente é produto que eu tenho na loja, se realmente é produto que eu preciso associar. Então, nesse caso, assim, eu pegaria os não associados, marcaria só os referências, né? Referência, genérico, similar. No meu caso aqui eu tenho cipado, entre outros, né? Tarjados, fralda não. Então, eu marcaria esses e clicaria em próximo. E aí, olharia se realmente tem. Né? Então, por exemplo, Blopress. Blopress de 8 mg com 20 comprimido. Clico 2 vezes, ou clico F2, né? 8 mg com 20 comprimidos. Não tem mais, né? Deve ter saído de mercado já. Ele só tem de 8 mg com 30 comprimidos agora. Então, não vou associar esse Blopress. Tá? Então, o ideal é eu verificar. Buferin com 4. Mesma coisa. Vamos lá. Buferin de 500 com 30. Aqui o com 4. Tá? Por que ele não associou esse buferin de forma automática? Provavelmente o código de barras está errado desse buferin. Tá? E aqui também o código ABC está em branco. Ah, não, tá não, tá aqui. Então ele tem o código. Então posso selecionar, Valdemar? Pode. Clica 2 vezes aqui, ó. Automaticamente ele preencheu o código ABC aqui. Tá? Então ele já preencheu o código ABC. E outra coisa legal, ele preencheu unidades por caixa também. Ou seja, a caixa de buferin vem com 50 cartelinhas. Beleza? Então isso é muito importante fazer. É importante associar o cadastro com a ABC Pharma. O Odair está me perguntando, o código barras vai continuar errado? Vai continuar errado, tá, Odair? O processo que a gente faz é só associação, amarração do produto, tá? Do código ABC com o código do meu sistema. Então ele não faz a correção do código de barras. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, pegar esse código de barras e depois ir lá no cadastro de produto e alterar. Tá? Apesar que aqui na ABC Pharma não fica o código de barras no grid. Tá? Mas ele continua. O ideal seria eu corrigir isso aí para que fique mais fácil também. Né? Porque qualquer tipo de integração, pedido eletrônico, tudo mais é feito em cima do código de barras. Né? Então se o meu código de barras estiver errado, com certeza isso vai me dar trabalho. Ok? Então, basicamente, para associar, a gente vai fazer isso. Né? Associação manual. E primeiro a código de barras, que a código de barras é muito mais rápido. Vamos lá, o René está me perguntando uma ótima pergunta, né? Os itens já associados ficam com a caixa, né? Ficam com a quantidade de caixa? Isso eu vou mostrar para vocês já, René, mas eu prefiro mostrar isso durante a atualização de preço, que é uma maneira mais fácil de identificar esses produtos. Tá? E aí eu já vou falar a respeito dessa unidades por caixa e desse problema que a gente tem com fracionamento. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu respondo a sua pergunta. Enquanto isso, eu dei um pause na tela aí, só para eu mudar um cadastro de um produto, para que eu consiga demonstrar para vocês também esse problema de fracionamento, tá? Que é algo comum durante a atualização de preço. Então, eu já gosto de deixar esse cadastro pronto para mostrar para vocês como acontece esse tipo de erro. Tá? Então vamos lá, continuando. Então esse é o primeiro passo, né? Fazer a associação por código de barras de todos e fazer uma associação manual caso eu precise de alguns produtos. Beleza? Próxima etapa é a atualização de preço em si. Né? Então, ou seja, na hora que sair o arquivo, ou até mesmo se vocês quiserem já conferir com o arquivo do mês 3, né, para ver se eu tenho algum preço já errado, a gente vai fazer a atualização de preço. Então, essa atualização de preço, o que ela vai fazer? Ela vai verificar se o meu preço está diferente do preço ABC. Tá? Então, ele vai comparar o meu preço com o preço da ABC Pharma. E aí demonstrar os que estão com diferença. Como que eu faço isso? Então, a gente vai utilizar a opção F2 aí, que é alterar preços, tá? Então não se preocupem que essa alteração ainda não vai acontecer. Ele vai mostrar uma lista ainda para eu escolher o que eu quero alterar e o que eu não quero.
Vamos lá, o Pablo falou, ó, fiz a associação ABC, mas não entrou nenhum código. Então, ou seja, o Pablo, o que ele apareceu para você não tinha, ele não encontrou nenhum código de barras a mais do que você já tinha preenchido. Tá? Ou o seu código de barras está antigo, ou o código da ABC pode estar errado. Isso aí é um código, a própria ABC Pharma pode ter errado nesse cadastro, um serviço manual, né, um serviço humano, e pode acontecer de estar errado também no cadastro da ABC. Por isso, algumas vezes eu preciso fazer associação manual. Isso vai fazer quando? Uma vez só, né? Eu não preciso fazer várias vezes. Depois que eu associei o Anador, o Dorflex, vai ficar lá pro resto da vida. Não preciso reassociar isso aí. Ok? Bom, vamos lá. Vou clicar no F2 e ele me dá duas opções aqui, né? M, medicamentos com preço controlado. Então, o que é? São os produtos que têm preço máximo consumidor. E o segundo aqui é o medicamentos com aumento de preço liberado para o laboratório. É aquele caso que eu falei, né? Então, são os produtos que podem alterar durante o ano aí. O ideal é que eu marque os dois, tá? Ou seja, sempre faça a atualização dos dois. Ele vai comparar tudo, tanto os que o governo libera ou os que o laboratório libera essa alteração de preço. O Pablo me falou o seguinte, que já estava com o código da ABC Pharma no cadastro, né? Então ele não associou nenhum. O que acontece, pessoal? Quando eu cadastro um produto novo e ponho o código de barras, não sei se vocês já perceberam, ele já preenche alguns dados, né? Como descrição, preço, etc. Esses dados ele preenche quando ele já encontra na ABC Pharma. Tá? Então a primeira coisa que a hora que eu passo o código de barras é ele pesquisar na ABC Pharma e já colocar isso no meu cadastro. Então, se você cadastrou produtos novos e já estava com uma tabela da ABC Pharma atualizada, quando você cadastrou, ele já preencheu esses dados, já preencheu o código ABC também. Tá? Então, às vezes você não vai precisar encontrar muita coisa. Tá? Porém, se eu cadastrei numa época que na ABC Pharma ainda não estava publicado, esse produto ficou sem o código de barras, o código da ABC. Tá? É por isso que eu peço para todo mundo fazer a associação antes de fazer a alteração de preço. Beleza? Às vezes a ABC Pharma cadastrou depois de vocês. Então aqui eu marco as duas opções, tanto o M quanto o X, e vou clicar em OK. Tá? Nesse momento, ele está montando uma listinha, né, do que está diferente entre o meu cadastro e o cadastro da ABC Pharma. Nessa listinha, eu vou mostrar algumas estratégias para facilitar a análise disso, né, para que dê menos trabalho. Que a ideia é que seja o mais simples possível. Bom, como a gente sabe, o governo já publicou, né? Esse aumento é de 1,20 até 5,80 e pouquinho, 85. Tá? Então, o aumento está dentro dessa faixa de percentual. Tá? Então, ele não vai subir mais do que isso. Tá? Então, o que acontece? Para facilitar o meu trabalho, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na parte de cima, onde tem esse destacar em azul, aqui, e destacar os produtos que estão com uma diferença maior do que esse percentual. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10%, e dar um Enter, o que ele marcou ali para mim em azul? Os produtos que têm mais de 10% de diferença. Então, esses produtos que têm mais de 10% de diferença, ou o meu cadastro estava muito errado, tá? Ou a associação do produto foi feita de forma errada. Né? Ou seja, o produto está a um preço de caixa, né? O preço de cartelinha, e o sistema está querendo trocar para o preço da caixa. Ele vai estar em azul marcado. Então, esses produtos aí são possíveis erros ou possíveis correções que eu preciso fazer. Então, os que estão em branquinho são os que estão abaixo de 10% de diferença. Né? Ou seja, a diferença está dentro do que é liberada pelo governo. Então, nesses casos, o que eu faço? Eu vou marcar um percentual de 10%, 7%, 8% aqui em cima. Né? Eu gosto de usar o 10% porque tem uma margenzinha aí, né? Porque às vezes vai subir o 8%, um pouquinho a mais, então eu uso uma margem de segurança. Coloquei 10%. E aí eu filtro aqui embaixo os produtos sem preço diferenciado. O que é o sem preço diferenciado? São esses que estão em branquinho, né? Os que não tiveram abaixo de 10% de diferença. Então clico aqui, ó, e ele ficou. Quem são esses produtos? Então são esses aqui, ó.
a S-adulto, a Brilar, a Carsan, a acetato, a Cheflan, a Ciclovir e assim por diante. Então esses produtos, vocês podem ver aqui, ó, vou pegar um exemplo, o Adalat. O meu preço está 54 e o preço ABC está 58,30. Então essa correção que ele vai fazer, né, ele vai mudar o meu preço de 54 para 58,30. Ótima pergunta do Décio. O Décio me mandou aqui. Preço de compra ou preço de venda? Vocês podem ver que aqui na BC Farm ele vem os dois, né? Tanto o preço compra quanto o preço venda. As primeiras colunas aqui, essas duas, é o meu preço de venda e o preço da BC Farm de venda. E essas duas outras aqui é o preço da BC, é o meu preço de custo e o preço da BC de custo, tá? Legal a pergunta por quê, tá? O pessoal tem muita dúvida a questão do custo da mercadoria. E sempre que a gente fala de custo da mercadoria, isso a gente já fala em outros treinamentos a respeito de custo e etc. O pessoal às vezes vem e preenche aqui nesse campo. Vou pegar um outro produto melhor. Preenche nesse campo aqui, ó. Preço compra, o preço que está pagando. Esse produto está ruim, que esse produto não tem um preço certo. Vou pegar um Emugel, que está melhor. Então o que que faz? Ah, comprei por 14, vem aqui e preenche nisso aqui. Não precisa fazer isso, tá, pessoal? Esse preço compra, que a gente encontra aqui no cadastro de produto, é o preço fábrica da ABC, tá? Para pedir produtos de preço controlado, tá? Para perfumaria, tudo bem. Mas esse preço aqui não tem problema, porque toda vez que eu atualizo a ABC Pharma, esse preço aqui é modificado. Tá? Então não se preocupem em preencher aqui o custo da mercadoria. O custo da mercadoria de verdade, ela fica aqui, ó, no preço de última entrada. Que é esse campinho aqui no canto. Ó. Vou arrastar minha tela mais para cá para ficar mais fácil. Esse aqui, ó, 14 e 19. Tá? Então esse produto aqui, que na ABC está como fábrica 14 e 25, eu pago nele, na verdade, 14 e 19. Tá? Então a minha margem não é essa aqui real. Essa aqui é a margem ABC Pharma. Mas tudo bem, onde eu encontro minha margem real então, Valdemar? Meu markup real. Meu markup real está aqui, ó, na minha preços. Aqui eu tenho o meu markup real, ó, 33,54 nessa filial que eu estou. Tá? Porque essa filial compra a 14 e vende a 18,95. Então eu tenho uma markup de 33. Aí essa filial 3 pagou 11 e está vendendo a 18. Então meu markup aqui é de 66,96. Esse é o meu markup real, tá? Sem contar, claro, despesas, entre outras coisas, mas é uma markup. Tá? Então, quando a gente fala em questões de preço, o pessoal já está até me perguntando, né? Então, se eu atualizar o genérico, não vai influenciar? Não vai influenciar, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente tem com genéricos e similares, né? Então, por exemplo, genérico a gente paga sempre mais barato. Nunca paga o preço que está na BC, né? Então, vou pegar aqui uma amoxicilina. Amoxicilina de 500 com 21 da Medley. Preço ABC de fábrica, 20,42. Preço de última entrada, 7,79. Né? Qual que é a minha margem? Minha margem é 38,25? Não, né? Minha margem, meu markup aqui, nesse caso, nessa minha filial, meu markup na filial 11 é de 262. Tá? Então, isso que o pessoal confunde muito na hora de analisar questões de preço. Tá? Então, aquele preço de fábrica, ali, preço compra, é o preço fábrica ABC Pharma. Não preciso me preocupar. Ah, mas os relatórios de lucratividade e tudo mais, que preço que ele pega? Esse aqui. Tá? Ele pega esse ou o preço médio. Então, não se preocupem se esse preço for alterado. Uma estratégia ruim que muita gente faz, por exemplo, em genérico, é vir aqui no preço venda e abaixar. Né? Já que eu estou pagando R$ 7,79, eu venho aqui e falo, ó, quero vender a 10. E isso é ruim. Tá? Por que é ruim, pessoal? Porque a hora que eu alterar o preço lá pela ABC Pharma, ele vai mudar, ele vai voltar esse preço para 20 e 30 e pouco. Né? Então, para não acontecer isso, não utilizem alteração direto no preço de venda. Tá?
usem a alteração ou usando o preço promocional, que ele não vai ser afetado pela atualização de preço, ou utilizem o desconto à vista. Tá? Então, por exemplo, eu quero vender a R$10. Vou lá colocar, ó, R$10, então tem que dar um desconto aí, ó, de 64,58%. Vou dar um desconto de 64%. Tá aí, ó. Meu preço de venda com desconto à vista, ó, tá saindo 10,16. Tá vendo? O que acontece se esse produto subir, né? Então, se esse produto vier aqui e subir para R$30, o meu preço com desconto à vista subiu para 10,80. Tá? Isso que o sistema vai fazer. Então, o que acontece? Eu já subi esse preço automaticamente de acordo com a margem que eu continuo mantendo. Ok? Então, o ideal é utilizar sempre o desconto à vista ou o preço promoção para colocar esses preços de genéricos, similares, etc. Nunca direto no preço de venda. Porque senão toda vez que eu tiver uma atualização de preço, eu corro o risco de voltar ao preço cheio daquele produto, que é um preço que eu nunca pratico. Vamos lá, tem várias perguntas aqui. Vamos lá, o Luiz me perguntou, isso não altera o desconto no final? Não altera. O desconto vai continuar sendo o mesmo, né? O valor, sim, vai ser alterado. Vamos lá, Aline. Vamos lá, ela falou assim, nossa, Cleiton, gostei muito da dica da margem, né? Especialmente porque temos muitas cotações, o sistema tem algo a mais para aprendermos. Mas tenho uma dúvida da seguinte questão, existe alguma forma de atualizar o preço sem que o preço de venda 2 também seja alterado? Na verdade, tá, Aline, o preço 2 e o preço 3 eles vão ser sempre alterados. A utilização desse preço 2 e preço 3, ele é bem pequena. Tá? Então, na verdade, assim, a gente precisaria ver o porquê que você usa o preço 2 e o preço 3, qual que é a estratégia, e às vezes migrar essa estratégia de preço 2 e preço 3 para outro campo que não vai ser alterado, tá? Para que não vai ser afetado, como o preço promocional ou às vezes um desconto à vista. Tá? Então, se você puder me mandar, a gente pode até pensar e já falar aqui durante o treinamento. Vamos lá, a Tarciana está me perguntando o seguinte, esses campos não precisam de validade final da promoção? Vamos lá, Tarciana, se você usar o preço promocional, ele precisa de validade, tá? E um negócio que eu aprendi assim, sempre que eu trabalho com uma promoção, tá certo ele ter uma validade e ter uma data para acabar, né? Ou seja, eu nunca faço uma promoção eterna. Né? Então ela tem que ter uma data para terminar essa promoção. Senão ele não é promoção. Se você quer usar uma promoção eterna, jogue uma validade para 2015, 2016, 2020. Tá? Se você quer usar a estratégia correta, um preço que não vai diminuir, use o desconto à vista em vez de usar o preço promocional. Ou seja, é um desconto que eu sempre tenho à vista. Isso é legal para se utilizar, porque, por exemplo, no cupom e para demonstrar para o cliente, fica saindo o quê? Preço de venda 28 e 23 e você está pagando 10 e 16, está tendo um desconto de 64%. Isso para o cliente é muito mais palpável. Tá? Ele consegue ver no cupom e é uma propaganda a mais do seu preço, do seu desconto. Tá? Por isso que eu prefiro colocar isso como desconto e não utilizar direto no preço de venda. Tá? Porque se eu trocar o preço de venda aqui, isso não aparece no cupom. Né? Então, é ruim. E apesar de ele estar pagando barato, às vezes ele não está vendo isso. Vamos lá, tem mais algumas perguntas. O Jefferson está me falando que praticamos 2 preços à vista, né? 15 e a prazo 10. Como eu coloco isso nos campos? Vamos lá. Nesse caso, tá, Jefferson, a gente não usaria esse desconto à vista para esses 2 casos. Por exemplo, você vai ter um desconto aqui que é o pro à vista. Tá? Ou seja, esquece o de 10 para venda a prazo. Então eu colocaria aqui, nesse caso, 15% nesse desconto à vista. Tá? E numa tabela de desconto para venda a prazo eu colocaria os 10.
Tá? Então, pratico dessa forma. O padrão à vista eu coloco aqui no campo de desconto à vista, e se no prazo eu tenho um desconto menor, eu vou lá e coloco o desconto automático na tabela de desconto. Ok? E não direto no cadastro de produto. Vamos lá, a Aline me falou assim que ela usa o preço 2 para montar o preço para farmácia popular. E aí vou te falar, Aline, a gente já tem um campo para preço de farmácia popular, né? O pessoal até me perguntou nos outros treinamentos, na abinha preço aqui, ó, você tem o preço que você quer praticar no farmácia popular, que é esse campinho aqui, ó. Então, em vez de usar o preço 2, você usa o preço farmácia popular. Esse não é afetado na alteração de preço. Tá? Esse aqui eu só vou mexer na hora que o governo liberar um outro preço para o farmácia popular. Né? Amanhã ele logo vai ter correção. Né? Todo mundo pergunta, e o do farmácia popular? Isso aí eu vou ter que pegar a lista que o governo publica e preencher os preços aqui. Né? Então, na hora que sair uma nova lista de preços do farmácia popular, eu venho e jogo o preço aqui. Ok, Aline? Então aí eu não preciso usar mais o preço 2. Provavelmente você está usando o preço 2, que foi a primeira estratégia que a gente adotou logo que o governo lançou essas tabelas de preço. Mas depois de um tempo a gente já criou o campo próprio para isso, que é o preço farmácia popular. Isso, o Oswaldo também me perguntou, né? O preço 2 é utilizado para farmácia popular, ele só é atualizado manualmente. Não, o preço 2 ele é atualizado junto com o sistema de atualização de preço também. Tá? Porém, é uma estratégia um pouco diferente que eu vou explicar daqui a pouco. E o farmácia popular só é atualizado manualmente. Tá? O preço farmácia popular. Se tiver uma correção, na hora que sair a correção desses preços, eu tenho que vir aqui preencher manualmente, tá, Oswaldo? O pessoal está me falando, não estou conseguindo ver, não estou conseguindo acompanhar, né, o que está aparecendo na tela. O que acontece? Às vezes a gente tem um certo delay do que está aparecendo na tela. É bem comum acontecer isso. Depende muito da velocidade de internet, entre outras coisas. Então, às vezes, minha internet ficou um pouco mais lenta, ele vai travar um pouco a tela. Às vezes o áudio chega antes, a imagem chega depois. Mas isso é algo comum, tá, pessoal? É só aguardar um minutinho que a tela já é atualizada. Vamos lá, tem mais perguntas. A Aline falou que entendeu, ok. Vamos lá, a Aline me perguntou a respeito de preço-promoção, se eles vão sair da promoção ou não. Vou explicar daqui a pouquinho isso aí também, Aline. Vamos lá, o Daniel me perguntou o seguinte, eu faço parte do Ultra Popular, né? E tem o preço franquia, né? De alguns produtos. Para mim, muda a forma de atualização? Não, tá, Daniel? A diferença é o seguinte, o preço franquia é um preço que eu não posso ultrapassá-lo, tá? Não posso vender acima do preço franquia. Então, mesmo se eu tiver produtos, por exemplo, que não tem preço franquia e que eu vendo, eu tenho que atualizar esses preços, né? Então, por exemplo, o produto X não tem preço franquia. Então, esse produto eu tenho que fazer atualização de preço. Tá? Os que têm preço franquia, ele vai ficar limitado, né? Ele vai sair aí pelo preço de venda, o preço que a Ultra Popular colocou. Então, não preciso me preocupar com isso. Décio, onde eu vejo se o produto tem código ABC? Tá, vou mostrar de novo, Décio. O código ABC está aqui na abinha Informações de Medicamentos, tá? Nessa abinha aqui, ó. Ele tem aqui, ó, código ABC. Tá? Se ele tem o código aqui, ele está amarrado. Ok? Vamos continuar então, mostrando aí. Legal, ótimas perguntas, né? Isso aí realmente melhora o treinamento, deixa ele muito mais rico. Como eu estava falando, então, eu gosto de filtrar aí 10% e pegar os produtos que estão abaixo desses 10%. Esses produtos que estão abaixo dos 10%, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque são os produtos que realmente tiveram alteração do governo. Tá? Então, eu posso marcar todos os itens aqui com um F6, tá? Que é aqui, ó. F6, marca todos. Ele vai ficar tudo em vermelhinho. Depois que eu marquei todos eles em vermelhinhos,
eu venho aqui e altero os marcados com F10. Né? Então o F10 vai alterar esses produtos. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar o preço que eu estou, tá vendo? Zocor 68 e vai mudar para 72. Custo vai mudar de 49 para 52. Tá? Então ele vai fazer essa atualização de preço dessa forma. Tá? Ele vai alterar os dois preços, tanto o fábrica quanto o preço máximo consumidor. Beleza? Esses que estão abaixo de 10%, vocês lembram que eu marquei 10% aqui e filtrei os produtos sem preço diferenciado. Tá? Então eu vou mandar alterar aqui com F10. Deixa eu ver as perguntas. Décio me pergunta de novo do produto. Não está na aba Outros Dados, está na aba Informações de Medicamento, código ABC, tá, Décio? Aqui, ó. Claro que isso depende da versão que você está também. Se a versão for muito antiga, está em Outros Dados. Vamos lá, tem pessoal levantando a mão. Reginaldo, vou liberar o áudio para você. Tá me ouvindo, Reginaldo? Tô. Sim. Para liberar ali para fazer também a atualização do preço filial, só marca lá preço filial, né? Isso. Se eu quiser também atualizar o preço filial, tá? Eu posso marcar aqui embaixo, ele já vem marcado por padrão, né? Ele vem marcado ambos, né? Então ele vai atualizar tanto o preço do cadastro principal quanto o preço filial. Se eu quiser atualizar Mas só eu o tenho preço que marcar filial, lá produto com preço filial, né? Na verdade não. Aqui ele já vem marcado ambos, ó. Se você prestar atenção aqui na parte de baixo, tá. vou marcar, ó, ele já vem ambos, tá? Então aqui tá para atualizar. Aí não precisa marcar. Não precisa marcar nada. Então. Ele já vai atualizar os dois automaticamente. Tranquilo. Tá bom? Tá joia. Obrigado. Tá, então, para quem tem preço filial do mesmo jeito que o Reginaldo, eu posso marcar aqui ambos, que automaticamente a gente vai atualizar tanto o preço filial quanto o meu cadastro principal. Tá? Para quem não tem preço filial, não precisa se preocupar. Vamos lá. Salatiel também perguntou, gostaria de alterar o preço dos não gostaria de alterar o preço dos genéricos, como eu faço? Vamos lá. Se você tem um preço de venda, né, como eu falei que o ideal não é ter o preço de venda alterado diretamente, como estratégia, mas eu já fiz isso, Valdemar, meus preços de venda estão todos lá no preço venda já do genérico, e eu não quero alterar. Como que eu faço isso? Né? Que é o caso, provavelmente, do Salatiel. Nesse caso, pessoal, o que vocês vão fazer? Antes de alterar, você vai clicar em grupos, tá? Clique em grupos e desmarca os genéricos e similares, né? Então, eu vou clicar aqui em genérico. O meu caso está alternativos. O que mais? Eu tenho mais genéricos aqui, ó. Genérico antibiótico, OTC, tarjado, psico. E aí eu vou desmarcando, tá vendo? E depois clico em OK. Daqui o que sobrou nessa tela vão ser só os produtos sem ser esses que eu desmarquei. Tá? Então eu tenho 4.000 itens aqui para alterar, sem ser os genéricos e similares. Ok? Mas cuidado com isso, né? Se eu tiver um genérico que estou vendendo mais do que o preço máximo consumidor, eu corro o risco de estar vendendo errado. Tá? Ou às vezes vendendo muito mais barato do que o mercado normal. Total de itens aqui, 6.177. Liliane está me perguntando como entra nessa tela, né? Eu estou na tela de atualização de preço ABC Pharma. Vou abrir ela novamente aqui para vocês verem, utilitários, atualizar preço ABC. E cliquei aqui no F2 em alterar preços. Depois marquei as duas opções. E pronto. Então, vou esperar montar a lista novamente.
Bom, como a gente fez? Filtrei 10% aqui, marquei produto sem preço diferenciado e marquei todos com F6. E vou clicar em atualizar, tá? Se eu quiser atualizar o preço promoção, né, que o pessoal me perguntou, quero mexer no preço promoção. Se eu quiser mexer no preço de promoção, eu marco essa opção aqui, ó, quero atualizar preços promoção, tá? Se eu marcar essa opção, o que vai acontecer, tá? Eu tenho duas opções quando eu marco o preço promoção. Quero atualizar o preço promoção utilizando a margem ou quero utilizar o desconto, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês o que são essas duas opções. Cataflã. Então, vamos lá. Tem um Cataflã que está em promoção. De R$50 eu vendo de 50,39 eu estou vendendo por R$39. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem ou um desconto de 30%, uma margem de 30%, né? De R$30 que eu compro, eu quero vender por R$39, tá? Então, ou seja, uma margem de 30%. Ou tenho um desconto de 22%. Então, o que acontece? Se eu marcar a opção que eu quero atualizar o preço promoção utilizando o desconto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o novo preço de venda, aplicar esse desconto que está aqui, e aí chegar ao novo preço promoção. Tá ok? Se eu marcar que eu quero usar a margem, ele vai pegar o novo preço de custo, aplicar a margem, e aí sim chegar ao novo preço de promoção. Tá? Então, essas são as duas formas de atualização de preço de promoção. O pessoal está me falando que perdeu o áudio. Realmente eu vi aqui, deu uma mensagem para mim que a internet ficou um pouco lenta e aí acabou cortando esse áudio. Eu posso repetir para vocês, né? O áudio eu acho que falhou mesmo. Eu repito aqui. Bom, o que eu estava falando para vocês? A Maria Emília já está me perguntando. Eu vou falar de novo dessa parte de preço e promoção. Acho que todo mundo já... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se vocês puderem me dar um feedback aí. Sim, o pessoal está me ouvindo. Ótimo, ótimo, ótimo. Obrigado. Porque caiu realmente o áudio, eu vi que parou agora há pouquinho. Bom, o que eu estava falando? A Maria Emília já me perguntou aqui, ó. Resumindo, né? Então, atualizando o preço, ele vai atualizar os valores de medicamentos, né? Serão cadastrados automaticamente e atualizados. Correto? Correto, é isso mesmo, né, Maria Emília? Atualizando esses preços, ele vai corrigir tanto o preço fábrica quanto o preço venda e recalcular a minha margem. Se eu marcar a opção de atualizar preço promoção, ele vai atualizar o preço promoção também. Ok? O preço promoção que eu estava explicando na hora que cortou o áudio, é que a gente tem as duas opções, né, para atualização de preço promoção. Atualização de preço promoção usando o desconto e usando a margem. Tá? Se eu utilizar o desconto, eu vou explicar novamente para vocês. Então, o que acontece? Marquei ali que eu quero atualizar o preço promoção e escolhi que eu quero usar o desconto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço novo da BC, aplicar o desconto que está aqui, nesse campo, tá? E através desse desconto ele vai chegar nesse novo preço de promoção. Ok? Se eu marcar que eu quero atualizar pela margem, ele vai pegar o novo preço fábrica da ABC, aplicar a margem que está aqui nesse campo de margem promoção, e aí chegar ao novo preço de promoção. Tá? Faz diferença, Valdemar, usar pela margem ou pelo desconto? Pouquíssima diferença. Tá? Os dois vão chegar praticamente no mesmo preço. A diferença que vai dar aí são de centavos, poucos centavos. Tá? Então, tanto faz usar tanto margem ou preço. Ou margem ou desconto. Vamos lá. Liliane está me perguntando. Não quero atualizar preços de similares e nem genéricos.
Só que nos antibióticos e medicamentos controlados existem genéricos e similares. Tá? Como eu faço? O certo, tá, Liliane, era você ter 2 grupos separados, né? Dentro do genérico você tem o genérico antibiótico e dentro do similar você tem o similar antibiótico, o similar controlado, tá? Então isso aí, o certo é o seu cadastro já ter essa separação. Se o seu cadastro não tem essa separação, você não tem como alterar dessa forma que você quer, tá? Porque você não tem como filtrar isso de forma separada. Vamos lá, mais algumas perguntas. Vamos lá, o Paulo está me perguntando, o que seriam esses produtos sem preço diferenciado que você marcou? Vamos lá, o que são esses produtos sem preço diferenciado que eu marquei? Lembra que eu marquei aqui em cima um filtro para marcar em azul somente os produtos acima de 10% de diferença. Ou seja, os produtos que estão sem preço diferenciado são os produtos que estão abaixo de 10% de correção. Tá? Então, estão dentro daquela correção que o governo liberou. Né? Se eu coloquei aqui 7%, né, que é o 6% que o governo liberou, os que estão sem preço diferenciado é os que estão com menos de 6% de aumento. Então, são os que estão dentro da margem que o governo está liberando. Tá? Os que estão acima com preço diferenciado, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O que são eles? A Maria Emília está falando assim, ó, tenho produtos com 300, eu tenho 305 produtos com diferença, né? Acima de 30% de diferença, né? Tem que fazer o mesmo processo? Os que estão acima, tá, dessa diferença, os com preço diferenciado, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que a gente precisa fazer. Eu só vou concluir a atualização do sem preço diferenciado, tá? E depois disso eu já mostro para vocês o que fazer nos produtos com preço diferenciado. O Reginaldo está com a mão levantada, eu vou liberar o áudio, Reginaldo. Está me ouvindo? Eu quero saber. Sim. Ali no preço filial, no preço filial, eu marco ali, dentro do preço filial eu uso o preço promoção lá também. Sim. Eu tenho que marcar preço promoção ali? Tem que marcar. Se você quer atualizar o preço promoção do preço filial, precisa marcar. Precisa marcar lá, ou por margem ou por desconto, né? Isso. Um dos dois. Tranquilo, então. Ok? Obrigado, Reginaldo. Bom, pessoal, então, selecionei isso. O meu não quero atualizar preço promoção. Promoção vai continuar no mesmo preço que eu estava fazendo a promoção antes, tá? E vou marcar alterar todos. Então, ou seja, eu estou alterando todos que estão abaixo de 10% de diferença. Ok? Fazendo o progresso ali embaixo, né? Então ele está mexendo no meu cadastro. Eu vou aguardar. Bom, e terminando essa atualização, quem vai sobrar, né? Que itens vão sobrar aqui na minha tela? Vão sobrar os que estão com mais de 10% de diferença. Mais de 10% de aumento. Tá? Deixei marcado com preço filial, então ele vai demorar um pouquinho mais. Mas tudo bem, não tem problema. Enquanto isso, eu vou adiantando com vocês aí o que eu falei. Né? Então, repassando, a gente marcou aí 10% de aumento, né? Em vez de 30%. Selecionou os produtos sem preço diferenciado. Marcou todos e fez a alteração. Tá? Isso aqui são boas práticas. Valdemar, preciso fazer isso? O ideal é que se faça, tá? Mas, se você quiser fazer todos, olhando um por um, também pode. A Aline está perguntando, fazendo esse processo sem marcar a opção de preço promoção, os preços promocionais continuam os mesmos? Sim, Aline, se eu não marcar o preço promoção, os preços continuam os mesmos, tá, de promoção. Então, para quem não quer mexer no preço promoção, não marque a opção de atualizar preço promocional. Vamos lá, o Hélio fez uma pergunta ótima, né? No meu caso, eu uso tabelas de descontos para vender para determinadas empresas, né?
como o desconto é colocado em percentual, né, ao fazer essa atualização não terei nenhuma modificação nessas tabelas. É isso mesmo, né, Hélio? Como é percentual, ele vai continuar aplicando o percentual que eu combinei com a empresa, né? A única diferença é que o preço do produto aumentou, e aí automaticamente o meu preço de venda vai acabar aumentando um pouquinho também. Tá? Mas eu vou continuar praticando os 20%, 30% que eu combinei com a empresa. Tá? Vamos ver se terminou lá a atualização. Ainda não terminou, ainda está rodando a atualização, mas não tem problema. Bom, terminado isso, né, vão ficar os produtos em azul, né, que são os produtos com preço diferenciado. Então, esses produtos com preço diferenciado são os produtos que têm mais de 30% de desconto, ou mais de 10%, né, que eu tinha selecionado lá, mais de 10% de aumento. Né? E por que eu gosto de separar esses produtos? Porque se ele tem mais de 10% e o governo só liberou 6% de aumento, né, alguma coisa está errada. Né? Ou o meu preço está errado, está vendendo um preço muito errado e a diferença está dando muito grande. Ou então o meu produto está associado errado no cadastro. Tá? Pode ser problema de fracionamento, pode ser problema de código de barras errado, né, no produto. Então eu peguei e coloquei o código de barras de 60 no produto de 30 comprimidos. Então isso pode causar uma divergência muito grande. Né? Então para encontrar esses erros, que são comuns, né, são processos humanos e que a gente está passível a erro, né, a gente filtra os produtos com mais do que 10% de aumento. Tá? Então eu vou filtrar aqui, eu vou abrir outra tela para ir adiantando, enquanto ele está terminando de atualizar. E vou lendo as perguntas que o pessoal está mandando enquanto isso. Vamos lá, Maria Emília está perguntando, na hora de fazer o cadastro do medicamento, como eu vou saber se o produto tem preço controlado ou liberado? Tá? O produto tem preço controlado sempre que ele está na BC Pharma. Tá? Então o ideal é que a loja tenha a BC Pharma para saber se o produto tem preço controlado ou não. Ou pelo menos a lista da CMED, que é a que controla preço de medicamentos. Tá? No Big, se você mantém o seu arquivo BC Pharma, seu arquivo Guia da Farmácia atualizado, assim que eu cadastro o produto, ele já coloca para mim se o preço é controlado ou não. Ou seja, se ele colocou o código da BC Pharma, muitas vezes ele vai ser produto com preço controlado. Tá? Na revista, o produto que não tem preço controlado, ele tem preço liberado, ele está com preço zero ou com risquinho. Né? Ele não tem preço máximo consumidor, ele só tem preço fábrica. E o preço máximo consumidor eu vendo pelo que eu quiser, tá, Maria Emília? Vamos lá, né? Tinha colocado 10%, e aí agora a gente vai filtrar os produtos com preço diferenciado. Vocês estão vendo, vocês podem ver aqui que no meu cadastro sobraram 281 itens. Tá? Esses 281 itens são itens que têm mais de 10% de diferença. Tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso conferir, né, para ver se realmente está certo. Então, por exemplo, esse produto aqui, o AB Cálcio. Meu preço está R$19 e o preço ABC está R$21. Tá? Então tem uma diferença maior do que 10%. O que pode acontecer? Ou o meu preço está muito errado, de preço de venda, eu estou vendendo muito mais barato que todo mundo, né? Ou então esse produto está associado errado, né? Ele está associado com outro. Como que eu faço para conferir? Clico 2 vezes nesse produto, e aí eu vejo, né? Ó, o meu aqui é o AB Cálcio de B12 com 200 ml suspensão. Na BC Pharma só tem um. Né? Então, se só tem um e o preço é zero, tá vendo? O que é o preço zero, pessoal? O que a gente acabou de falar, né? Preço zero são os produtos que não têm preço máximo consumidor. Ou seja, eu posso vender pelo preço que eu quiser. O preço máximo, o produto é um produto liberado. Ele só vem com preço fábrica, né? E nesses casos, Valdemar, então como que esse preço que ele me indica ali no preço de venda? O que é aquele preço? Tá? Então vamos lá explicar. Produtos com preço liberado, o sistema ele faz o quê?
ele vai pegar o preço que vem na BC Pharma, vamos pegar o produto, chamar o AB Cálcio, isso aqui. Então tá aqui. Então ele vai pegar aqui, ele vai pegar o preço que veio na BC, aplicar a margem que está no meu cadastro e chegar ao novo preço de venda. Tá? Então o que ele faz? O produto subiu para preço-custo de R$15. Então ele vai pegar 15 mais 38% e vai chegar a 20,70. Tá? Então ele mantém a margem que existe no meu cadastro e aumenta o preço de venda. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem de erro aqui, né? Esse aqui não é um erro, esse aqui é um preço que eu estou vendendo mais barato que o mercado e aí até aceitável, né? Mas vamos pegar um exemplo que eu deixei de propósito aqui, que é o exemplo do Dorflex, que vai estar aqui na lista. Tá? Então pego aqui o Dorflex. Meu Dorflex tem um preço de venda de 4,03. O sistema está falando que ele vai mudar o preço para R$ 99,43. Por quê, né? Porque no meu cadastro, ele está com unidades por caixa 1. Então, o que acontece com isso? Ele está pegando o preço da caixa do Dorflex e colocando, querendo alterar para o preço da caixa. Mas eu não vendo uma caixa, né? Eu vendo uma cartelinha. E aí eu tenho que preencher no meu cadastro esse unidades por caixa. Né? No cadastro do Big, a gente tem duas formas de fazer isso. Uma é preenchendo direto aqui no cadastro do produto. Vamos lá. Dorflex. Então a gente pode vir aqui no Dorflex e preencher aqui, ó, nesse campinho aqui. Unidades por caixa. Quantos vem na caixa de Dorflex? Eu posso vir aqui e digitar 24. Tá? E corrigir isso. Mas se eu já estou ali na tela, é muito mais fácil eu corrigir direto lá. Então aqui mesmo nessa tela, a gente tem um botãozinho alterar unidades por caixa, que é o F4. E aí eu digito 24 unidades e dou OK. Olha lá, corrigiu, né? Então o que aconteceu? Ele está falando, ó, esse produto eu vou mudar o preço dele de 4,03 para 4,14. Ok, eu marco esse produto para ser alterado com F5. Né? E isso eu vou fazendo um por um. Então, eu quero alterar o AB Cálcio, eu quero... esses aqui eu não quero alterar, porque esse aqui eu alterei o preço diferente. O Actomel eu quero, esse também eu quero. Eu posso ir fazendo isso um por um. Tá? O ideal é que vocês verifiquem esses produtos. Por quê? Tem casos, por exemplo, ó, Exploid. Meu preço está 399, o preço da BC Pharma está 127. Algo está errado, né? Ou alguém cadastrou com preço errado isso aqui de venda, ou o código está errado. Então, clico duas vezes e confirmo. Ó, Exploid 10 com 30. Exploid 10 com 30, R$ 127. Né? Não sei porque o meu cadastro estava com 399. Então, eu preciso ir aqui marcar para corrigir. Tá? Então, o ideal é que vocês façam. Lógico, isso aqui às vezes teve um abaixo de... Meu banco de dados de 2010, né? Tá bem errado mesmo. Então, isso aqui às vezes abaixou muito o preço e é comum acontecer isso. A Aline me perguntou, alguns produtos que eu já comprei essa semana já vieram com preço atualizado, né? Posso alterar isso? Pode, tá? A maioria das pessoas já fazem essa atualização. Porém, ela só pode ser praticada após a publicação nacional, né? Segundo a CEMED. Isso aí só poderia ser praticado esse preço após a publicação da BC Pharma. Mas todo mundo faz essa atualização conforme vai comprando, né? Já comprei essa semana mais caro, já altero o preço e vou começar a vender mais caro também. Beleza, Aline? Como é um produto de preço controlado, né, pode ser que às vezes eu altere e fique errado, fique mais que o preço máximo consumidor, e aí você pode ter problema com isso. Então o ideal é que eu verifique esses 281 itens, eu verifique um por um, para ter certeza que eu estou alterando isso de forma correta. Ok? Principalmente essa parte de fracionamento. Tá? Que essa parte de fracionamento é algo muito comum ter erros. Tá? Se eu ver um produto aqui que eu não quero, por exemplo, o Vitergan Zinco está associado, mas não quero alterar ele.
eu tenho a opção também de vir aqui e apagar o código ABC, o delete, tá vendo? Então, eu tiro o código ABC Pharma, ele não vai mais atualizar o preço. Né? Então, eu vou aqui e removo ele da minha lista de alteração de preço. Ele só vai alterar o preço de novo se eu colocar o código da ABC de novo nele. Ok? Então, essa aqui é a parte de alteração de preço. Espero que tenha ficado bem claro aí a maneira da estratégia de alteração. Que essa estratégia justamente é para facilitar aí a alteração de preço nessa data. Bom, vou mostrar um pouquinho das outras funções que eu comentei com vocês, que existe nessa tela de alteração de preço. Né? Então, nessa tela de alteração de preço, a gente tem algumas outras funções que eu vou falar um pouquinho. Essas funções vêm da ABC Pharma ou vêm do guia da farmácia, tá? A gente não tem como garantir que essa informação esteja 100% correta, e eles que publicam dessa forma, e se estiver errado, a responsabilidade, no caso do cadastro, são das revistas, tá? Tanto a ABC Pharma quanto o guia. Bom, o F3 aqui é a opção de colocar princípio ativo no cadastro de produto. Então, para quem ainda não tem os princípios ativos cadastrados, ou seja, para quem não tem nenhum princípio ativo cadastrado, utilizem essa opção de F3. Então, isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o princípio ativo que está na ABC Pharma e cadastrar no meu produto. Então, ele vai colocar amoxicilina mais clavulinato e etc. lá no meu cadastro. O cadastro princípio ativo da ABC Pharma não é 100%, ele é um pouco bagunçado, principalmente a parte de associações. Tá? Então, assim, não esperem que isso fique 100%. Depois eu preciso mexer nisso aí para que fique 100% também. Ok? Mas já é um bom início, já ajuda bastante para quem não tem o princípio ativo ainda cadastrado no sistema. A segunda opção aí de outras funções é a parte de colocar lista positiva, negativa e neutra. Então, para quem não sabe, não tem a lista positiva, negativa e neutra, né? Ele tem a opção de colocar aqui. Maria Emília também falou, faltou o NCM, né? Realmente, o NCM falta principalmente por quê? Porque a ABC Pharma não tem essa informação, nem o guia, né, da farmácia tem a informação de NCM, e até hoje não existe uma lista de código de barras que tem o NCM, né? Isso aí ninguém fez, a não ser o Imendes, né? Então, o pessoal da Imendes fez essa lista com código de barras e NCM, e é um serviço que eles vendem para a gente, né? Eles prestam para os nossos clientes, colocando os dados fiscais no cadastro do produto. Ok? Por isso que hoje ainda a gente não tem nada disponibilizado desse jeito, porque não existe nada público. Vamos lá, o que mais? A Tarciana está falando, não, fala do Imendes, né? Que o Imendes oferece para ela que realmente isso aí ajuda. E é o que eu falei, né? O Imendes tem essa lista, é uma maneira fácil de se fazer essa atualização de dados fiscais. Muitos clientes, inclusive eu tenho casos e tenho relatos de economia de imposto após instalar o Imendes, né? Após fazer essa correção. Porque realmente, às vezes tem gente que paga, tem drogarias que estão pagando um imposto a mais, justamente por estar classificando os produtos de forma errada. Tá? A Aline está perguntando a respeito do F4, se é confiável. Né? Como eu falei, tá, Aline? Isso aí vem da ABC Pharma, é o que eles publicam na revista. Garantir 100%, eu não tenho como garantir isso. Mas eu utilizo há bastante tempo e a maioria está certo. Dessa parte de lista positiva, negativa e neutra. Até porque, para a ABC Pharma, essa margem aí, né, que existe dos produtos, a margem dos medicamentos, ela é baseada na lista. Então, se a lista está errada, a margem está errada e o preço máximo consumidor também está errado. Dificilmente a ABC Pharma vai publicar um preço máximo consumidor errado. O Elias está perguntando, o pessoal da ABC Pharma vai providenciar essa informação para a farmácia? Se for a respeito de NCM, eu duvido, tá? Porque essa parte de NCM não tem nada a ver com o serviço que eles prestam, porque o NCM está ligado diretamente à parte de classificação fiscal. Tá? Então a ABC Pharma com certeza não vai preencher esses dados para a drogaria. Tá? Até mesmo porque o arquivo dele já está assim há muitos anos, né? Não tem informação mais nenhuma. Vamos lá, o que mais que a gente tem de opção aqui?
F5 é para colocar fabricante no cadastro de produto. Olha lá, o Elias está me falando, eu tive com eles e eles estão vendo isso. Tá? Se eles colocarem, com certeza vai ser uma maravilha. Né? Hoje a gente não tem nenhum lugar para consultar NCM de produto. Tá? NCM de produto a gente consulta em ferramentas fiscais, né? E não nenhuma ferramenta específica para drogaria. E todos esses serviços são pagos. Né? Apesar da BC Pharma ser paga, pelo valor que é pago a ela, é bem pouco. Eu não sei se vai compensar para a BC Pharma fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho bem grande, né? A Imendes, inclusive, faz esse trabalho, mas é um trabalho bem trabalhoso. A gente tem hoje, na parte da base de dados da Imendes, mais de 600 mil produtos cadastrados. Então, para preencher tudo isso, é bem complicado, né? A Aline está perguntando, tem como colocar o F5 nas perfumarias? Não, né, Aline? Essa parte de fabricante, essas ferramentas que eu estou mostrando, ele só vai colocar no que tem código ABC Pharma. Então, se não tiver código ABC Pharma, vai ficar sem fabricante. Tá? Essa opção de F5, eu procuro nem indicar, porque a maioria das farmácias já tem o fabricante cadastrado, né? E essa opção só funciona quando não existe nenhum fabricante cadastrado. Então, para sistemas que não tinham um fabricante, por exemplo, não era obrigatório o campo, aí usam essa opção. Para sistemas que já vêm com fabricante, nunca vai funcionar essa opção da F5. Ok? Coloca tipo de preço no cadastro de produto. O que é o tipo de preço? É aquilo que a Maria Emília me perguntou, né? Tipo de preço controlado, liberado, como que eu sei? Então, essa opçãozinha coloca se o preço é controlado ou liberado de acordo com a BC Pharma. O F7 coloca a classificação do produto no cadastro do produto. Né? Então, o que é a classificação? Primeiro, se é medicamento sim ou não. Vou pegar, tá aqui nessa abinha, né? Se é medicamento sim ou não. E se for medicamento sim, ele bota aqui o tipo de medicamento, referência, genérico ou similar. Tá? De acordo com o que a BC Pharma manda para a gente. Então, ele já vai e preenche isso aqui para a gente também. Tipo de medicamento, se é genérico, referência ou similar. E já mostra se é medicamento sim ou não. Ok? Mais algumas perguntas. Vamos lá. A Aline está me falando o seguinte, algumas vezes, quando eu vou alterar o preço, o programa não aceita se tiver tipo de medicamento controlado. Na verdade, não existe nenhuma limitação, um bloqueio para produto com preço controlado, tá, Aline? Existe uma configuração, sim, para ele não indicar alteração pela entrada. Mas no cadastro ele sempre permite. Provavelmente o erro que está dando deve ser algum outro erro e não esse erro de tipo de preço, tá? Tem que ver sempre o que está dando a validação para ver o que pode estar errado. Reginaldo está levantando a mão, Reginaldo? Eu vou liberar o áudio aqui. Está me ouvindo, Reginaldo? Tô ouvindo sim. Desodorante, tintura, como é que fala? Tudo que dá nada de perfumaria ali, que é shampoo, condicionador, é tudo da lista negativa. Na verdade, assim, Se você deixar a lista positiva, negativa e neutra, tá, Reginaldo, ela existe só para medicamentos. Tá? Ou seja, todo produto que não é medicamento, ele não possui lista. Essa lista foi criada pela CEMED e ela serviu para controlar medicamentos. Tá? Nosso sistema, ele tem aqui as opções na parte de informação fiscal, né? Ele tem a lista positiva, negativa e neutra e outras, tá? Tudo que é perfumaria, por exemplo, ele tem que ficar em outras. Ele não aceita nem positiva, nem negativa, Mas se eu colocar em outros, eu pago imposto a mais, entendeu? Negativo. Você paga imposto, é sobre o NC. Eu fui na Cefaz e peguei a lista. Os produtos lá que outros fralda, absorvente. Isso. Agora se você pegar escova dental, creme dental, não tem lista esses produtos. Tintura, é tudo negativa. Não, você está confundindo o seguinte. Esses produtos que você me falou, que você está falando que são lista negativa, são produtos que não pagam PIS e COFINS.
Tá? Se ele não paga PIS e COFINS, o CST dele aqui é de produtos sem PIS e COFINS, de produtos monofásicos, tá vendo aqui, ó, 0,4, alíquota monofásica. Isso. No meu caso aqui, por exemplo, o produto pode ser outros e não pagar PIS e COFINS. Tá? A tributação de PIS e COFINS, ela fica em cima do CST e não em cima da lista. Tá? Então, a lista ela pode estar outras, desde que o CST esteja monofásico. Tá? Aí você precisa ver, na verdade, se o seu escritório de contabilidade está fazendo a tributação de forma correta. Se ele estiver fazendo em cima de lista, ele está fazendo errado. Tá? Se ele estiver fazendo em cima de CST, aí sim ele está fazendo a tributação correta. Tem que fazer em cima de CST, né? Sempre em cima de CST e não em cima da lista. Tem algum relatório que busca isso daí? Tem vários relatórios. Relatório de vendas mesmos tem essa parte de lista por de venda por CST. Ah, tá. Tá ok? Então tá já então. Obrigado, Reginaldo. É uma ótima pergunta. A gente está marcando, na verdade, pessoal, para quem tem essas dúvidas nessa parte fiscal, ainda vocês pegaram até de surpresa, né, com essa parte fiscal, que não é algo do preço, dessa parte de atualização de preço, porém eu conheço bastante também dessa parte fiscal. A gente está marcando um treinamento com o nosso consultor, que é um dos proprietários da Imendes, né, para a gente fazer um treinamento dessa parte fiscal também, ou seja, bate-bola, troca de ideias sobre o que é e como funciona essa parte tributária. Vamos lá, o Bruno está me perguntando, tem alguma forma de associar classe terapêutica a KBC? Infelizmente não tem, Bruno. Essa parte de classe terapêutica só manualmente. Aline, tem algum problema se eu deixar o TIP de preço liberado sendo controlado? O problema é você às vezes vender, Aline, com um preço acima do PMC. E aí você corre o risco de ser autuada. O Elias me falou, ó, cuidado com o totalizador, né? Essa parte de totalizador fiscal que existe aqui, que está até marcado ali em amarelinho, é a parte de imposto estadual, né? ICMS. Então, se o totalizador fiscal não tiver F, eu pago imposto na saída. Tá? Então, produtos com substituição tributária, eles têm que estar como F ali para não pagar imposto. Mais algumas perguntas. Esse cadastro estiverem preenchido de forma errada, CST, PIS e COFINS. Vamos lá, a Marimília está me perguntando. Essa parte de CST, de PIS e COFINS, CST de ICMS, toda essa parte fiscal, tá, pessoal, ela tem a ver com a parte de tributação e impostos que eu pago na minha drogaria, sejam eles impostos federais, né, ou impostos estaduais, ou até mesmo impostos municipais. Tá? Se isso aqui estiver preenchido errado, com certeza eu vou estar apurando o meu imposto errado. Aí eu posso estar pagando ou a mais ou a menos. Os dois são perigosos, né? Se eu estiver pagando a mais, eu estou gastando mais dinheiro e pagando a mais para o governo. Se eu estiver pagando a menos, é perigoso eu ser autuado por qualquer tipo de sonegação fiscal. Tá? Então, por isso que o Imendes ajuda bastante as drogarias nessa parte, porque justamente preenche todos esses dados CST de PIS e COFINS e essa parte de CST de CMS também. Ok, Marimília? A Aline estava falando, se os produtos estiverem cadastrados como liberados, eles vão aparecer lá se o preço estiver errado? Se tiver código ABC, vai aparecer sim, tá, Aline? Tendo o código ABC, ele sempre vai demonstrar lá, independente se o preço está liberado ou não está liberado. A Maria Emília está falando, então eu estou enrolada porque eu tenho uma bagunça aqui no meu cadastro, né? E é comum, tá, Maria Emília? Isso aí, a maioria das drogarias tem dificuldade nessa parte fiscal, tá? Nesse cadastro fiscal. E justamente por todas as drogarias terem essa dificuldade, que a gente foi buscar alguma solução que ajudasse as drogarias a preencher isso. Tá? E essa solução justamente é o Imendes. Lógico que ela tem um custo, né? Essa empresa cobra para fazer esse preenchimento para você, mas isso aí te facilita muito. O tempo que você levaria para levantar NCM, levantar CST de PIS e COFINS, totalizador fiscal, é muito trabalhoso. Então, uma drogaria pequena, às vezes, para fazer esse tipo de trabalho, acabaria ficando inviável. Né? Então, a Imendes faz isso para facilitar. Ok? Bom, continuando lá, já está até um pouquinho acima do horário que eu falei, mas não tem problema nenhum.
né? Então a gente tem o tipo do cadastro de produto e a classificação do produto, se é genérico ou similar. O registro MS, ele fica apagadinho porque o registro MS só tem no guia da farmácia. Então quando eu seleciono aqui guia da farmácia, ele libera a opção de pôr registro MS. O pessoal falou, mas veio errado uns registros MS, outro dia o pessoal me falou no treinamento, né? Então, nesse caso, os produtos, se veio errado, é uma responsabilidade do guia, né? Eles que mandam esse cadastro para a gente e não é a gente que faz esse cadastro, ok? Vamos lá. A Aline está me falando, eu trabalho com o emendes, né? Mas apenas os campos abaixo, campos fiscal, totalizador, não atualiza nem corrige. E corrige sim, tá, Aline? Essa parte aqui está ligada diretamente à parte de ICMS, que é o imposto estadual. Tá? E ele faz a correção, tanto do totalizador fiscal, quanto dos CSTs. Tá? Porém, se eu filtrar aqui, pelo CST de ICMS, a gente consegue ver. Tá? Todo produto que o CST está aqui como substituição tributária, ele é automaticamente F. Tá? Então, se eu filtrar tudo que é 60, tem que estar F. Ok? Mas ele atualiza sim. Era para atualizar. O pessoal está falando, o meu também não está atualizando. Mas era para atualizar o totalizador. Mas é uma forma fácil, tá? A gente filtra tudo que está 0,60 e altera para F o totalizador fiscal. Vamos lá, a Aline está me falando, o ICMS também não atualiza. Veja bem, Aline, alguns estados a gente ainda não tem disponível o ICMS, né? A gente só tem a parte federal. Tá? Então, dependendo do estado que você está, pode ser que a parte estadual ainda, o emendes não esteja liberado. Tá? O estado de São Paulo eu sei que já tem pronto, né? Minas Gerais eu sei que também já está pronto, a parte tanto federal quanto estadual. Então, dependendo do estado, pode ser que não esteja liberado a parte estadual. Isso você pode verificar direto com o pessoal da parte de comercial ou tudo mais, porque aí eles podem te informar melhor. Não, o terceiro está falando, o meu também não, é só a parte de baixo. Em São Paulo, a parte estadual também é preenchida. Isso depende do estado que esteja liberado. Tá? Em São Paulo, eu sei que tem a parte estadual também. A parte estadual e a parte federal. Então, depende do estado. Vamos lá, o Paulo fez uma pergunta legal. Quando ativa a opção de registro MS, ele vai corrigir os que estão errados ou apenas os que estão em branco? Eles vão corrigir todos, tá, Paulo? Então, mesmo os que estiverem errados, ele vai sobrescrever, ele vai mudar. Beleza? Bom, então, o que mais? A última opção que eu preciso mostrar para vocês aqui nessa parte é a parte de restauração de atualização, né? Então, puxa, Valdemar, fiz a atualização, mudou todos os meus preços, mudou tudo genérico, mudou tudo similar, eu não queria ter mexido nisso. Tem como voltar? Tem. Eu clico aqui em restaurar a atualização, pesquiso a data, né, que eu fiz a atualização, e está aqui, a atualização que eu fiz hoje, está todos os itens aqui, vou marcar todos e vou restaurar. Tá? Então isso aqui vai voltar os preços do jeito que estavam antes. Vou fazer porque eu tenho outro treinamento depois e eu preciso mostrar essa atualização novamente. Tá? Então eu posso restaurar a atualização de preço. Beleza, pessoal? A última parte que eu preciso mostrar para vocês é a parte de atualização de preço fornecedor. Não está na apresentação, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. Ela é bem simples, não tem muito segredo. Né? Ela está aqui em utilitários, atualizar preço fornecedor. Então, para quem quiser solicitar o arquivo de preço para o fornecedor, então a gente tem esses fornecedores que mandam o arquivo de preço que o sistema leu hoje. Santa Cruz, Sagra não existe mais, né? Servimed, American Farm e Farmed. Farmed eu não sei se existe ainda. Então a Santa Cruz é o mais confiável, que a gente importa na maioria dos anos para quem quer atualizar já esse arquivo de preço, né? Que geralmente eles já deixam disponíveis. Então é só solicitar o arquivo para o fornecedor que você quer,
selecionar o arquivo de preço aqui, tá? Qual que é o layout? Como tem que vir esse arquivo, né? Da Santa Cruz, no caso, ele vem o código do produto da posição 7 a 19, que é o código de barras, tá? Depois o preço da posição 52 a 62. Então, se o fornecedor falar, ó, qual que é o layout do arquivo que você quer, o layout é esse aqui, tá? Você pode fazer pelo código de barras ou pelo código do fornecedor. Tanto faz. E aqui tem a mesma coisa, né? Se eu quero listar os produtos não relacionados, se eu quero filtrar por grupo. E a tela que eu vou chegar no final é uma tela muito parecida com aquela que é onde eu marco os itens que eu quero alterar e os que eu não quero. Ok? Bem simples. Esses arquivos aqui vocês podem solicitar para o fornecedor e selecionar aqui para fazer a alteração de preço. É uma forma de atualizar os preços antes dos arquivos ABC Pharma serem publicados no Guia da Farmácia. Ok, pessoal? Bom, basicamente o que tinha para mostrar para vocês do treinamento de hoje era isso, né? Toda essa parte de atualização de preço. A ideia é justamente que vocês façam e consigam checar aí esse preço de forma sozinho, né? Sem precisar enfrentar uma fila de atendimento e aguardar o suporte. A gente sabe que nessa época o suporte acaba ficando muito sobrecarregado devido ao número de clientes que acessam para verificar se o arquivo está disponível, para tirar dúvidas sobre atualização de preço, né? E a ideia desses webinars, dessa palestra, desses treinamentos que a gente tem feito aí, até hoje um plus, né, um a mais, justamente para diminuir essas dúvidas e esses problemas que a gente tem durante a atualização de preço, para que vocês não precisem ficar esperando na fila para tirar esse tipo de dúvida. Ok? O pessoal está me perguntando quando esse link vai estar disponível. Provavelmente o da semana passada já está disponível na nossa central de relacionamento. Esse aqui provavelmente vai ser publicado mais para frente, daqui uma semana, 5, 10 dias. Tá? Mas o da semana passada já está disponível, vocês já podem acessar lá. Ok? Bom, queria agradecer então a presença de todos, desejar aí um bom final de tarde para todo mundo. Espero que todos tenham aproveitado bem o nosso treinamento. No final do treinamento, a parte fiscal o pessoal está perguntando, vai ser publicado ainda, tá, Paulo? Então a gente não tem ainda a data, estou marcando com o meu consultor fiscal, e assim que estiver disponível vai aparecer ali do ladinho, na parte do nosso sistema BI. Ok? Então espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês possam participar dos próximos treinamentos, tá? E até o próximo webinar, pessoal. Um grande abraço, tchau, tchau.